Quando eu dava aula em cursinho, no começo eu não fui muito bem compreendida, sabe? Porque eu era uma época de cursinho que os professores, para fazer as turmas a ficarem animadas, tal, teve um colega que soltou um porco dentro da sala. E até hoje eu não entendi muito bem qual era a relação didática entre ele soltar um porco, né, e animar os alunos, porque eu acho que o aluno fica animado. Até essa semana eu vou fazer um videozinho, né, daqueles de Instagram. Vou dizer, dizem que caneta vermelha traumatiza aluno. O trauma. Aí meus alunos que são juízes, são promotores, médicos, né, engenheiros, pessoas bem-sucedidas, esse que é o trauma. Nossa, que camisa estilosa do Flamengo essa, hein? Tem que variar. Tem que variar, né? Aí, eu comecei dando aula assim como eu dou, falando devagar, articulado, com calma, conduzindo o aluno. E os alunos começaram a gostar, entendeu? Então, eu me lembro que a primeira Ibope que foi feito na escola em que eu dava aula, minha nota foi 5,75. E os outros professores ficaram com 9,70, 9,80, 9,90. Aí o diretor me chamou, falou, olha, professora, a senhora é uma pessoa muito compromissada, tal, mas eu gostaria de dizer para a senhora que no final do ano a gente vai descontinuar o nosso contrato, tá bem? Porque a senhora é muito séria, os alunos não gostam. Ah, eu falei, tudo bem. Eu falei, eu entendo, respeito, realmente eu sou muito séria mesmo, então. Mas é o que eu sou e vai ser isso, né? Mas ele me manteve na turma. E aí eu comecei a obrigar todo mundo a ler conto, ler Clarice Lispector. Eu gosto, né, muito de Clarice Lispector. Nesse ano, o que aconteceu? Caiu um conto da Clarice Lispector, E só que nesse conto que eu tinha trabalhado na sala, tinham 12 questões. Uma hora que a gente vai no intervalo, pede para eu mostrar para vocês que eu tenho aqui no computador. 12 questões. Então, veja, foi aí que o Master me convidou. Por quê? Porque os meus alunos se saíram muito bem, porque 12 questões de um conto que eu tinha explorado exaustivamente com eles em sala, e aí as escolas queriam o quê? Queriam a Suzana séria para dar aula, entendeu? E aí, quando o Farina, o Master me chamaram, e a escola já estava assim meio pequena e tal, aí ele falou assim, Suzana, no ano que vem? Eu falei, não, mas não tem ano que vem, porque o senhor falou para mim que ia descontinuar o contrato, aí eu já fiz contrato com outras escolas. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, sinto muito, me desculpa, mas já dei minha palavra em outra escola, então não vou mais, né? E aí era o contrário, aí meu Ibope, por muitos anos, né, em várias escolas, eu era o primeiro lugar e ninguém entendia. Meus colegas falavam assim, tu não entende, como que você consegue ficar em primeiro lugar? Porque, assim, nunca contava uma piada, não ficava contando da minha vida, não tem professor que faz a sala de aula uma terapia, ao invés de chegar lá e dar aula, ficar, sabe, contando da vida, tal, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu penso assim, por exemplo, hoje, quem está aqui? Quem são vocês? São aqueles alunos que na correção eu detectei. A outra me vem com a camisa do Corinthians, aí já é demais, né, pessoal? Mas vou te contar. Você tem que conhecer a minha mãe, aquela corintiana lá. Minha mãe, um dia eu tô aqui dando aula tranquilamente, com minha turma super concentrada, ela me entrou com a bandeira do Corinthians. Salve, Unani! Eu falei, ô mãe, você tá achando que aqui é a sua casa? Não, não é minha casa, mas é a sua. Então, é abusada aquela velha, sabe? Abusada. É corintiana, né? Então eu vou falar o quê? Então, quem são vocês? São pessoas que eu peguei a redação, corrigi e percebi que vocês têm dificuldade na hora de acentuação. Certo? Então, eu seleciono, em casa também estava outra galera, depois o pessoal também vai assistir a gravação da aula, porque houve um momento em que o professor tinha que ter falado bem devagarzinho, bem articulado, bem com calma, mas a coisa foi dada a rodo. Foi dada assim, para o grupão e salve-se quem puder, né? Então, hoje nós não vamos fazer um salve-se quem puder. Eu vou partir assim de um pressuposto de terceira série.
Estou tão incomodada com vocês dois aí atrás. Vocês vão me enxergar direito? Vocês vão? Você também? Vocês dois vão me enxergar direito? Vou partir assim, tipo, nós estamos aqui na terceira série, sabe? Porque é nesse momento que a gente estuda acentuação. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, ou a primeira coisa que eu vou colocar para vocês no quadro é o conceito de sílaba. Porque se vocês não entendem o conceito de sílaba, vocês também não vão entender o conceito de sílaba tônica e sílaba átona, tá? Então, a primeira coisa, vamos entender essas duas palavras. O que é átona e o que é tônica? Primeira coisa. Hã? Tônica e átona. Tá todo mundo com materialzinho aí? Vocês podem anotar atrás dele se quiserem. O que é tônica e o que é átona? Mas você está percebendo, meu bem, o que está acontecendo? Aí, vamos deixar, ver se ela fica assim. Hein? Vocês, falem para mim, o que vocês acham? Ó, tom, tônico, tom. O que é tom? É a mais forte. É aquela que tem o tom. Dá o tom aí para mim. Ah! É aquela que tem o som. E átona? Com ou não? É sem. O A é sem. Quer dizer, então, por exemplo, em casa, vou gritar muito hoje, tá? Porque é questão da sonoridade. Em casa, qual que é a tônica e qual que é a átona? Veja que não é casa. Ah, vou para minha casa. É minha casa. Então, essa daqui é a tônica. E essa é a átona. Tudo bem? É a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, ou se lembrem, porque eu vou ficar a manhã toda, essa é a tônica, essa é a átona, essa é a átona, essa é a tônica. Não, qual que é a tônica? Qual que é a átona? Então, vocês têm que saber isso. Qual que é a tônica? Qual que é a átona? Tudo bem? Falem sim, querida professora. Sim. É um conhecimento básico, mas que vai nos nortear posteriormente, tá? Então, a átona e a tônica. Vou apagar aqui porque não interessa ficar aqui pra gente. Oi, Joana. Bom dia. Tá? A tônica é a forte, a átona é a fraca. A outra coisa que nos interessa é saber o seguinte, olha, a sílaba, a palavra, ela vai ser oxítona. Eu fico meio confusa para lá e para cá, porque eu não sou professora de gramática. Eu me meto a dar aula de gramática. Eu já fui professora de gramática há muitos anos atrás. Então, oxítona, paroxítona, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, veja, vamos pegar aqui uma palavra grandona. Frequentemente. Tudo bem? Frequentemente. Bom dia, Rafael. Frequentemente. Olhem para cá, por favor. As sílabas, as palavras na língua portuguesa, elas só serão acentuadas aqui, aqui e aqui. Entenderam ou não? Não vai ter acento daqui para frente em nenhuma palavra da nossa língua. Por que eu estou falando isso? Porque, ó, o que acontece? A palavra rápido, vocês acham que ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Todo mundo. Ó, é rápido, rapido ou rapidô? É rápido. Então, ela é proparoxítona. Aí vem a regra. Toda proparoxítona é acentuada. Tá aqui, ó, pronto. O que acontece com vocês? Aí vem a palavra rapidamente. As palavras
Preste atenção aqui. Elas só podem ser acentuadas se forem oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Confere? Sim, querida professora? Sim. Aí tem gente que faz o quê? Como rápido tem acento no Rá, e ela sabe disso, o que ela faz? Ela vem aqui e coloca um acento no rapidamente. Porque ela pensa, se um tem, todo mundo tem, é igual o DNA, né? Se o pai tem acento, a mãe tem, o filho tem, os primos têm, todo mundo, a família inteira do rápido, rapidamente, vai ter acento. E não é assim que funciona. O acento, ele não é herdado, né, por família. O acento, ele vai ser dado palavra por palavra. Porque cada uma tem uma tônica, cada uma tem uma dinâmica fonética. Tá? Vocês entenderam? Então, quando você olhar para a tua palavra lá na redação, ela tem 4, 5, 6 sílabas, e você acentuou daqui para frente, ou daqui para trás, né? Melhor, de lá para trás, daqui para trás, está errado. Porque as palavras da nossa língua só serão acentuadas se elas forem oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Por enquanto, tudo bem? Por enquanto? Tudo bem, ótimo, excelente. Bem, deixa eu aumentar aqui essa borracha. Bem, eu, na faculdade, tive um professor sensacional que dava umas dicas bem interessantes para a gente. Eu não gosto de esquema. De vez em quando tem gente faltando 15 dias para o Enem e fala, professora, a senhora tem um esquemão aí de redação? Eu falo, não, eu tenho um cursão de redação, esquemão de redação eu não tenho, tá? Nós vamos guardar hoje uma coisa bastante importante. Quando eu estava na escola, a professora fazia a gente decorar 17 regras daqui, mais umas tantas daqui de paroxítonas e oxítonas. O que esse professor fez conosco? Ele mostrou o seguinte, ó, as palavras, olhem para mim, por favor, não são oxítona, paroxítona e proparoxítona? Então, veja, vamos reduzir, né? Se todas as proparoxítonas são acentuadas, vocês concordam, então, que a gente vai ter um eixo de paroxítonas e outro eixo de oxítonas. Concordam ou não? Entendeu? Ó, nós temos 14 milhões de palavras. As que forem proparoxítonas serão acentuadas, e pronto, vamos excluí-las. Para lá. Aí nós temos os outros tantos milhões de palavras. Ou elas serão oxítona, ou elas serão paroxítona. Tudo bem? É uma coisa ou outra. Não foge mais. Tudo bem? Se são 3 categorias, as proparoxítonas são todas acentuadas, resta-nos, né? Aí ele fala o seguinte, o que a gente faz? A gente decora a regra, que é pequenininha, e sabemos que todo o restante, a exceção, é a outra categoria. Do que eu estou falando? Olha só. Qual que é a regra das oxítonas? As palavras terminadas em A, pense em uma palavra terminada em A, qualquer uma. Menina, falem alguma. Menina, né, moça, casa, sala, professora, aluna. As palavras terminadas com E, estudante, angustiante, cidade, qualquer palavra, e seu plural. As palavras terminadas com O, menino, carro, moço, e seu plural. As palavras terminadas com em ou ens, e elas têm que ter mais que uma sílaba. Alguém pode me dar um exemplo? Oi, Ana. Tudo bem? Hã? Nuvem. Amém. É que nuvem, ela... Tudo bem, mas é que você não sabe, mas tudo bem. Mas é isso. Homem, nuvem. Essas palavras aqui, ó. Essas palavras que terminam desse jeito que eu coloquei para vocês. Puxa vida, que frustrante. Que porcaria.
Professor, olha a quaresma, professor, olha a quaresma. Não, eu vou conseguir, gente. É porque tá muito sensível hoje esse trem. Porque é sábado. Pronto. Não pronto. Como que eu me livro desse trem aqui, gente? Pronto. Meu Deus, que porcaria. Tá, tudo bem. Vamos problema por problema, né? Melhor assim. Olha só. Que ódio, que baile, hein? Foi. Essas palavras aqui, elas marcam as regras de... Esse amanhã todo desse jeito, viu, gente? Elas marcam as regras das oxítonas. Então, vamos fazer um treino aqui. Pequeno treino. As oxítonas terminadas com isso aqui são acentuadas. Hoje cedo vocês acordaram, vocês tomaram café. Café é oxítona ou é paroxítona? Oxítona, certeza? Por quê? Porque não é café. É café. Tudo bem? Se fosse uma aula de inglês, apesar que vocês perceberam que inglês não tem acento, é uma maravilha. E português também não precisava ter acento. Na última reforma ortográfica, meu Deus, até e-mail eu mandei para o MEC pedindo, pelo amor de Deus, faça um lobby aí para cair a acentuação da língua portuguesa. Você acha que nós precisaríamos ter acento para compreender que café é café, aquele negócio que a gente bebe de noite? Ah, não. Ah, mas tem palavras que causaria confusão. Não, pelo contexto não causaria confusão nenhuma. Para com isso. Vocês imaginam, hoje, por exemplo, aqui a gente podia estar estudando a argumentação, não a acentuação. Né? Lendo um texto mais crítico, para eu explicar um texto mais denso para vocês, filosofia, alguma coisa assim. Não estudando acentuação. Vocês podem ver, vocês nunca tiveram aula de acentuação numa aula de inglês. Né? Por quê? Porque eles não acentuam as palavras e se comunicam. Né? Então, nós não precisaríamos, mas tem, e isso daí ainda é avaliado na prova de vocês. Então, a gente não é coffee, né? Se fosse em inglês, coffee, seria paroxítona. Mas o português é café, é oxítona. Então, vamos lá. Oxítona, é oxítona, termina em E. Então, o que acontece? Acentua. Tá, vamos lá. Fala em outras palavras para mim. Nuvem é paroxítona. Aí, daqui a pouquinho, nós vamos fazer a inversão, tá? Exatamente. Então, é isso. Aí, você já sacou, né? Eu vou meio devagar, porque eu já sei que algumas pessoas não entenderam ainda, mas vão entender. Vocês entenderam o que ela já entendeu? Se nós temos duas categorias de palavra, uma é oxítona e a outra é oxítona. Paroxítona. A paroxítona tem lá 17, 18 regras. A oxítona são só essas regras. Então, a regra da oxítona é a exceção, não acentua, da paroxítona. Mas calma, viu o silêncio que foi feito? Porque o pessoal está pensando ainda, mas tudo bem, não faz mal. Vamos lá, carro. Carro não, café, cafuné, outras palavras oxítonas. Por exemplo, o verbo, ela ainda vai amar, ela ainda amará a professora Suzana. É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela ainda amará. Oxítona. Oxítona, terminada com A, acentua ou não? Acentua, tá? Então, amará. Outra, vamos falar que são terminadas com, que são oxítonas. Baré? Ah, balé. Ah, bom. Maré. Maré. Oxítona terminada com E. E o ré é o tônico, né? Ré, maré. Tônico. Tá bem? Pode falar, Pedro. Sim, isso. Aliás, a gente chama de oxítona a palavra em que a última sílaba é a tônica.
Ok? Entenderam ou não? Certo? Todos? Palavras paroxítonas. Vamos lá. Nuvem. Tudo bem? Nuvem. Aqui nós não falamos o parabéns, por exemplo. Ó. Vamos voltar para cá um pouquinho. Parabéns. Tem acento? Tem. Como que você sabe? Ela é oxítona. Ela termina em ens. Tem mais de uma sílaba. Tá aqui, ó. Amém. Eu falo para vocês, ano que vem estaremos na faculdade. Vocês falam amém. Tudo bem? Oxítona? Sim? Amém. Não é amém, é amém. É oxítona, termina com em. Tem mais de uma sílaba, acentua. Tudo bem? Agora veja, em nuvem, não é nuvem, é nuvem. Então é paroxítona. Aí nós vamos escrever aqui do outro lado, ó. Paroxítona, terminada com a, e, o, e seus plurais. Em e ens com mais de uma sílaba, não acentua. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, ó, nuvem é paroxítona? É. Termina com em e tem mais de uma sílaba. Então, qual que é a regra? Ó, não acentua. Tudo bem? Ok, pessoal? Vamos falando palavras, então, agora que agora é mais fácil. Como eu tinha falado, ó, casa. Oxítona ou paroxítona? Hã? Paroxítona, não é casar, é casa. Faz um teste. Se você tivesse que gritar a palavra. Onde você está indo, Yasmin? Estou indo para minha casa. Para onde? Para minha casa. Casa! Para minha casa! Ah, tá vendo? Não é casar, é casa. É aquela sílaba que a tônica é aquela que a gente espicha na hora em que a gente pronuncia a palavra, tá? Então ela é paroxítona. Ela termina com a. É acentuada? Não. Ó, carro. Oxítona ou paroxítona? Hã? Paroxítona. Não é carro, é carro. Paroxítona. Paroxítona terminada com o tem acento? Não. Não tem. Órgão. Atenção. Órgão termina com o? Não. Termina com ão. Tá? É um ditongo. O que é ditongo? Quando duas vogais são pronunciadas juntas. Tá? Então, é órgão. Então, termina com ão. Olhem para cá, por favor. Eu prefiro que vocês olhem do que escrevam nesse momento. Depois vai ter o momento do exercício. Então, vamos lá. A paroxítona, ela não acentua quando terminar com A. Ela não acentua quando terminar com O. Vamos falar juntos isso? 1, 2, 3, vamos lá. Ó, vamos lá. Não acentua quando terminar com A. Não acentua quando terminar com O. Com E, com E. Não acentua quando terminar com O. Não acentua quando terminar com ens. Não acentua. Fora isso, fora disso, tem acento em órgãos ou não? Tem. Tem acento em órgãos. Por quê? Porque é paroxítona, termina com ão, não cai, por exemplo, não cai nessa regra, não cai. Então, se não cai nessa regra, se não se atrela a essa regra, significa que acentua, tá? Então, órgão, acentua. É que o tio
Boa pergunta. O tio, ele não é considerado exatamente um acento. A gente chama de acento porque é mais fácil tratar assim com o aluno, certo? Mas, na verdade, o tio ele é apenas uma marca de nasalização, para a gente fazer esse ão. Senão a gente falaria ao, né? A gente fala, eu vou ao parque, ao. A gente não fala ão, né? Então, esse tio, ele serve apenas para fazer essa nasalização. Ele não é bem um acento, porque o acento é isso que marca a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Vocês não vão virar para um professor de gramática e dizer assim, a Suzana Luz falou que o tio não é acento, tá? Primeiro, ele vai ser, a sua agora é professora de gramática. Bom, eu posso dar aula de gramática, porque eu sou formada em letras, eu posso dar aula de gramática, eu dou aula de gramática no Tribunal de Justiça, por exemplo, né? Então, eu quero dizer para vocês assim, é que quando eu digo eu não sou professora de gramática, é que o professor de gramática, ele tem os exemplos, né? Rapidão, porque dá aula, então tudo mais. Eu tenho que perguntar os exemplos dos alunos, porque como eu não dou aula, eu fico assim meio enferrujada em termos de exemplificação. Vocês sabem mais do que eu. Mas em termos de regra, então eu sei que o tio, até o circunflexo, eles são colocados na gramática como acentuação. Mas notem que eles marcam muito mais essa coisa do som aberto, som fechado, som nasal, não nasal, do que o que é oxítona, o que é paroxítona e o que é proparoxítona, tá? Então, acento mesmo é o acento grave, é esse que a gente coloca, o acento agudo, a crase, aí é a acentuação, tá? Vamos lá, órfão. E aí? Tem acento pela mesma razão que órgão, mesma razão que órgão. Tórax. Tem acento no O. Por quê? Porque termina com AX. Ele não termina com A, nem com E, nem com O, nem com EN, nem com ENS, com mais de uma sílaba. Vocês entenderam a situação? Você decorando essa matriz, você vai entender todas as oxítonas terminadas assim. Vamos pegar aqui um exemplo de não acentuação. Ó. Eu gosto de suco de caju. Caju é oxítona ou paroxítona? É caju? É oxítona. É caju? Tá bom? Ó, sem vergonha. Lembra que eu falo que tem que ser sem vergonha? Vamos falar. Vocês gostam de suco do quê? Do quê? Gente, desculpa, eu tô velhinha, não ouço direito. Do quê? Caju! Perca a paciência. Sabe quando você perde a paciência com alguém? Caju! Meu Deus do céu, professora! Né? Uma vez aconteceu isso comigo em sala, eu estava corrigindo redação numa sala de professores, chegou uma aluna na porta. Professora, viu o Marcos Vinícius? Falei, não ouvi. Viu o Marcos Vinícius? Não ouvi. Não ouvi. Viu o Marcos Vinícius? Você está surda, professor? Eu falei, não vi ele. Ela entendia que eu dizia, não ouvi. E era não espacinho, o pronome, que fala no lugar do ele, né? Não. Aí, quando eu falei errado, aí ela entendeu. Não, eu não vi ele. Achei que a senhora estava surda, né? Caju, oxítona. Acentua ou não? Não, porque só acentua se terminar com A, com E e com O. Não tem acento. Tá? Vocês entenderam o jogo? Ó, ela é oxítona. Só que não termina nem com A, nem com E, nem com O, nem a regra do ENS. Tá? Urubu. É oxítona. Termina com U. Não vai ser acentuado, porque só vou acentuar oxítona, terminar com A, com E, com O. Ok, pessoal? Tudo bem? Mas não é só isso, é claro, né? Não seria só isso que nos traria aqui. Tem uma segunda regra que vocês vão conhecer, por exemplo, aqui, ó.
Saída. Aqui, Rafa, tem lugar aqui na frente, ó. Saúde. Juízes. Faísca. Que regra vocês acham que eu estou usando para acentuar essas palavras? Não é só isso, ó. Por exemplo, também se eu falasse o estado do ah, meu Deus, pá, não. Piauí tem acento. Essa é a regra. Quando o I e o U estiverem sozinhos numa sílaba, ou com S, não importa se é oxítona ou paroxítona, sai daquela regra lá de cima. Eles serão acentuados. Vocês querem ver uma coisa? Ó, por exemplo, juízes, ele é acentuado porque o I é tônico e está sozinho na sílaba. Se eu colocar aqui a palavra juiz, juiz é oxítona ou é paroxítona? Oxítona. Oxítona terminada com Z, Z é acentuado? Não, não é. Mas juízes vai ser acentuado. Por quê? Porque o I é tônico e está sozinho na sílaba. Viram? Entenderam? O que foi, Gabriele? Alguém está sem... Tem um material sobrando aqui ainda. Estou dando um tempinho para vocês absorverem isso, tá? Tá tudo bem assim para vocês? Entenderam? Então não pense assim, ah, mas não é, termina com A. Então, faísca, paroxítona terminado com A, não acentua. Não. Em se tratando do I e do U, a gente sai daquela regra lá de cima. Tá? Terceira regra. Terceira regra. Por enquanto tá tudo bem, gente? Tá? Tá bom. Terceira regra. Antes de falar a regra, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Quais são as vogais? Em termos técnicos, para uma pessoa da minha área, nós sabemos que as vogais são ensinadas como 5, mas a gente considera o A, o E, o I, o O e o U como vogais. Calma, vocês não aprenderam errado. A gente ensina realmente para os alunos 5 sílabas, que na verdade não são 5 sílabas, não, 5 vogais, que na verdade não são 5 vogais. Por quê? Porque a gente considera o I e o U como semivogais, tá? Então, o que seria vogal? O A, o E e o O. E o O, tá? Nós também, da nossa área, consideramos o E e o O. É que são várias questões políticas envolvidas. Para a gente ensinar para todo mundo de novo que o E e o O também são sílabas, quanto material não teria que ser reformulado, reimpresso, reescrito. Apesar que nessa era de pós-verdade eles podiam ter feito isso tranquilamente. Não fizeram porque talvez ia custar caro demais, né? Então, mas é isso. O A, o E, o O são chamadas de vogais. Então tem peso 1. Vamos fazer a matemática da língua, né? E o I e o U são chamadas de semivogais. Tudo bem? Por que eu preciso explicar isso para vocês? Porque, por exemplo, agora eu vou falar assim, ó, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, o que vocês acham que vai ser um ditongo crescente?
Por exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho o I e o A, ó, ditongo crescente. Por que crescente, gente? Porque o I vale meio e o A vale 1. Então, vocês concordam que cresceu? Tudo bem? Concordam que cresceu? Se eu tiver, por exemplo, o E e o O, tenho duas vogais, mas se eu tiver o I e o O, eu tenho um ditongo crescente, tá? Então, tudo bem. Oxítonas terminadas em ditongo crescente são acentuadas. E aí começam alguns probleminhas, porque eu tenho aqui duas palavras, ó. Eu tenho essa palavra e essa palavra. Eu tenho a palavra secretária e eu tenho a palavra secretaria. O problema é que a gente escreve igualzinho as duas. Eu separei sílaba aí, mas se eu tivesse escrito corrente, elas duas ficariam iguaizinhas. Tudo bem? Vamos pensar na secretária. A secretária entrou na sala e tirou o aluno. A secretária. Tudo bem? Secretária, falem, secretária. Secretária, secretária. Secretária é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vocês lembram que daqui para lá nada acentua, né? Então, só vou analisar essas três. Ela é paroxítona? Secretária. É um ditongo crescente isso daqui, sim ou não? Sim. Por quê? O I é meio e o A é 1. Então, secretária acentua? Eita, sim ou não? Sim. Secretária, ela é, vou falar de novo, ela é paroxítona, termina com ditongo crescente, porque o I vale meio e o A vale 1. Então, se encaixa nessa regra aqui certinho. Gente, eu tenho que ir até a secretaria da escola para pegar um documento. Onde eu vou? Secretaria. Onde? Falem. Secretaria. Secretaria. Tá? Vou à secretaria. É preciso que a Secretaria de Saúde... Vocês não falam isso? Ao invés do Ministério, o que é o Ministério da Saúde? É aquele que está em Brasília. Agora, o que é a Secretaria de Saúde? É aquela que fica ali na Avenida do CPA, que fica ali na avenida principal da cidade que você mora. Tem gente de outros estados assistindo a aula, né? Pessoal da quarta. Então, vocês entenderam? Secretaria de Saúde do município, Secretaria da escola, na Secretaria do condomínio, na Secretaria do clube, para buscar um documento. Secretaria é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Paroxítona terminada com A. Paroxítona terminada com A acentua? Está aqui a resposta. Não. Entretanto, o que os bonitos fazem? Se secretária tem acento, secretaria também. Tá. Não tem que nada de tá, não, tá? Porque é não tá. É não tá. Outra. Vamos apagar isso aqui. Distância. Distância tem acento ou não? Distância. Vou deixar aqui tudo junto. E, olha, ela se distancia de mim sempre que eu brigo com ela. Vocês concordam? Tem a palavra distância e tem a palavra distancia. Por que você se distanciou de mim? O que aconteceu? Eu falei alguma coisa que você ficou chateado? Às vezes tem aluno que fica emburradinho com alguma coisa que eu falo, não gosta, tá? Teve uma vez que um pai ligou para mim e falou, professora, minha filha vai sair do seu curso. Eu falei, por quê? Ela está muito chateada com a senhora. Por quê? Porque a senhora falou que nem parece que ela é sua aluna. É verdade. Tudo que eu peço para eles fazerem na redação, ela fez o contrário no simulado. Começou parágrafo com repertório, não colocou, não colocou duas propostas interventivas, não acentuou uma palavra, nem parece. Não parece que ela está assistindo minhas aulas.
Falei mesmo, é verdade. Não, mas ela ficou muito magoada. Falei, não, então fala para ela vir conversar comigo. Não o senhor falar isso para mim. Ela tem que falar comigo. Vocês têm que ser abertos comigo, viu, gente? Vocês têm que falar para mim. Se eu fiquei chateada outro dia, você falou tal coisa para mim. Eu vou falar, desculpa. Aí eu vou avaliar. Desculpa, mas é verdade. Não. De vez em quando eu erro, eu só não admito, vai. Então tá bom. Vamos falar de distância, daqui até Rondonópolis, tá bem? Da distância. Metros. Tem acento ou não tem acento? Tem? Vamos lá. Distância. Não é? Qual que é a distância daqui? Ó, você viu que o CA quase não sai? Qual que é a distância daqui até... Quase que átono. Ele some, né? Daqui até Rondonópolis. Então, ó, distância é um ditongo, meio e um, crescente. É paroxítona, termina com ditongo crescente, acentuado. Ela se distancia de mim, Su, sempre que eu brigo com ela. Paroxítona. Pedro, fala. Paroxítona. E a acentua? Não. Isso. Você tentou lembrar do quê? Do quadradinho aqui, né? Ó. Isso mesmo. Tá bem? Se vocês pegarem essa minha aula de 15 anos para cá, 20 anos, 25 anos para cá, ela é igualzinha essa daqui. E às vezes, quando eu tenho dúvida, Su, você tem dúvida? Tenho. Nossa língua não é fácil, gente. Eu mesma penso, opa, não, oxígeno terminada com A, tem que ter o acento. Para oxígeno terminado com A, não tem que ter o acento. Porque é isso que você tem que pensar. Oxítona tem, paroxítona não tem. Que é o que nós estamos vendo aí em síntese, tá? É o que nós estamos vendo em síntese, é isso, tá? Então, ela se distancia de mim quando eu brigo com ela. É paroxítona, termina com A, não tem acento. Não faz nada, fica com a caneta paradinha. Agora, distância tem acento. Olha, na minha opinião, estamos preparados para pegar o material que está impresso nas mãos de vocês, porque aí nós vamos devagarzinho aplicando esse conteúdo, tá? Eu não tinha aberto ele? Ah, tinha, tá aqui. As consequências têm sido nefastas para a população. Está faltando acento em alguma palavra aí? Hã? As consequências. Justifiquem. Vamos fazer o seguinte, muita calma nessa hora. Vou dar aí alguns minutinhos, assim, 3 minutinhos, até eu sentir que vocês terminaram, para vocês colocarem acento nas palavras. Façam sozinhos, por favor. Por exemplo, no tempo, como eu vou saber que eu tenho tempo? Ah, tá. Espera um pouquinho. A Yane está perguntando uma coisa aqui para a gente, ó. Olha aqui. A Yane está perguntando o seguinte. Então, ó, ele tem, eles têm. Ok? Com ou sem? O aluno tem. Sem acento. Os alunos têm. A sociedade tem. A sociedade, sem acento. As sociedades no mundo todo têm acento. A população não tem acento. Não tem. Não tem acento. Tudo bem, entenderam? Sim, eu entendi. Né? Os quadros têm com acento. O quadro tem sem acento. Tudo bem? É isso. Singular e plural. É só isso. E é um E só. Pessoal de quarta, vocês estão ligados que semana que vem, a Semana Santa, não tem aula. E na outra semana é dia de aniversário de Cuiabá, é feriado. 2 quartas sem aula. Que triste, né, gente? Não, nas quintas não. Na quinta não é feriado.
Não tem na Semana Santa, mas na outra tem. Ah. Não, só na próxima. E aí, Gabriel, tudo bem? Bem-vindo. O pessoal da T4 tem aula normal na semana do dia do aniversário de Cuiabá, né? T3 e T4. É que aqui tem as suas. Passa. Pronto, estão conversando, é porque já terminaram. 5, todo mundo foi a 5. Até agora era uma delícia, porque todas as turmas estavam emparelhadas, né? A partir da outra semana, a turma da quarta fica atrasada. Mas aí é bom para o pessoal da quinta, que quem perder a aula da quinta assiste a aula da quarta. Entendeu? Porque vocês entenderam a coincidência? Na Semana Santa a gente não tem aula. Aí na outra semana o pessoal da quarta. Na outra, o pessoal da terça que faz interpretação. Não tem aula porque é o feriado dia 21 de abril. Aí as turmas dão uma bagunçada, aí eu tenho que ficar controlando as 2, a turma da quarta. Não. Tem, não. Ah, que lindo. Vamos lá. 1. As consequências têm sido nefastas para a população. Bom, por que a palavra consequências tem acento? Porque toda a proparoxítona é acentuada. E o verbo ter, porque está no plural. Por que a palavra nefastas não tem acento? Porque paroxítona terminada em AS. AS, exatamente, tá? Então, olha só, paroxítona terminada com A não acentua. Tudo bem, pessoal? Falem sim, querida professora. Sim, querida professora. Foi feita uma crítica a quem critica o professor. Hã? Crítica tem acento. Critica, não. Aqui, crítica. Toda proparoxítona é acentuada. Critica, paroxítona, terminada em A, não acentua. Tá? Tudo bem? O serviço... professor. Por que professor não é acentuada? É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona. Oxítona só acentua se terminar com A, E e O. Tá? Termina com OR. Não acentua. Oxítona, ela tem 3 regras, 4, na verdade, né? E tem lá todas as exceções. As exceções é o que acentua a paroxítona. Se você conseguir ter esse pensamento matemático, você não erra mais a... Por isso que eu acho graça. Eu não gosto de português, porque eu sou das exatas. Eu fico pensando, coitado. Não entendeu nada da vida. Acentuação, por exemplo, você tem que fazer um raciocínio lógico, de inversão. Tá? O amigo do meu amigo, exatamente. 3, o serviço autônomo... Autônomo, toda a proparoxítona é acentuada. E agora, tem acento ou não? Oxítona ou paroxítona? Oxítona, terminada em tem mais de uma sílaba, é acentuado. Então, veja, o serviço autônomo com tem. E se fosse os serviços autônomos? Tem.
Circunflexo. Entra aqui nessa regra, ó. Então, nesse caso, se terminar com a palavra do tem, o tem no final, vai colocar sempre se for plural e não sem acento singular. Não, não. Aqui, ó. No acento agudo no singular e o circunflexo no plural. Mas essa regra é só para esse aqui. Só para os verbos terminados em tem. Tá? Porque o verbo contém, ele é derivado do tem. Tem, contém. O que significa conter? É ter dentro. Não é? O que essa caixa contém? O que esse estojo contém? Tem dentro. Contém, tem junto dele. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Vocês imaginam, vocês sabem que eu sou formada em letras, né? Na idade normal de vocês. Entrei na faculdade aos 17 anos. Me formei mais tarde porque eu fiz 2 cursos de letras. Vocês podem ver, meus diplomas estão pendurados na parede ali fora. Fiz letras literatura, depois eu fiz mais aproveitamento e fiz letras em inglês. Então, meus colegas se formaram com 4 anos, eu me formei com 5 anos e meio. Eu nunca tive pressa. Essa pressa, tem que terminar logo, tem que fazer logo, tal. Eu fui fazendo as coisas. Até hoje eu sou assim, vou fazendo, conforme vai acontecendo. E depois eu me formei em Direito, certo? Aí eu esqueci porque... Ah, já sei. Então, veja, entre terminar letras e fazer vestibular para Direito... Não, tá no meio. Não, tá no meio. E fazer Direito, passaram a ser aí alguns anos. Só que, fazendo o curso de letras, eu estudei os prefixos e sufixos gregos e latinos. Eu tive 85% na prova de biologia. Porque eu sabia biologia? Não. Eu sabia o significado das palavras. Então, por exemplo, o vestibular que eu fiz, que eu passei para Direito, não eram alternativas marcar X. Eles tinham menos 16 a mais 16 como intervalo de nota, e eram itens, item V ou F. Entendeu? Por exemplo, colocavam lá um texto, tinha 5 itens, V ou F. Entendeu? Igual a prova da Unirv, isso mesmo. Então, para mim, eu acho que eu passei para Direito exatamente por causa do tipo de prova. Porque eu não tinha que julgar alternativas, eu tinha que julgar o item, se ele é verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, os bípedes... O que é um bípede? Bi é 2. Podo, pede, pé, é pata. Pata, pede, podos, podóloga. Eu sei que alguém cuida do pé. Entende? Então, se vocês pegarem lá uma gramática, pegarem lá radicais, prefixos, sufixos, gregos e latinos, vocês conseguem acertar uma prova de biologia, assim, como eu acertei depois de quantos anos. Eu era aluna do Alice Fontes Pinheiro, uma escola pública lá no Cochipó, que quase não tinha professor, tá? Quase não tinha professor. Eu lembro que a minha professora de inglês era a nossa professora de matemática. Talvez vocês até conheçam, a Nilza foi diretora do São Gonçalo, foi diretora do SIM, muitos anos diretora do SIM, professora Nilza. E ela, esses dias atrás, eu encontrei com ela, ela falou assim, Solano, tem uma história minha isso que você não se lembra, porque senão você daria risada sempre que me encontrasse. Nilza, nem imagino que história é essa. Ela falou, quando me colocaram para dar aula de inglês lá no Alice Fontes, você toda educadinha, sentadinha bem na frente, um dia falou assim, professora, não fique chateada comigo, mas eu queria fazer uma pergunta para a senhora, porque eu sempre fui assim, do jeito que eu sou, sabe? Pois não, a gente vai ficar estudando o verbo to be até quando? Porque era a única coisa que ela sabia de inglês, era o verbo to be, mais nada. Só que ela não era professora de inglês, a diretora colocou ela lá porque não tinha professor. Então, isso era muito comum na escola que eu estudava, entendeu? A professora de português dava aula de história, geografia, porque não tinha professor, simplesmente. E ela falou assim, que daí ela foi para a sala e falou para a diretora, falou, Denise, é o seguinte, lá eu não entro mais, porque até os alunos já perceberam que nós estamos na 8ª aula estudando o verbo to be, né? E aí depois você se tornou professora, virou adulta, tudo mais. Eu tinha 15 anos quando eu perguntei isso para ela, né? E hoje em dia eu conto em sala de aula, eu conto para os professores que você me deu essa daí, né? Então você sempre foi desse seu jeito aí, né?
Não, sinceramente, eu não sou o tipo de pessoa que vou chegar em alguém falando palavrão, gritando. Eu vou conversar com o mesmo tom, a pessoa pode me ofender, gritar comigo. Meu Deus, que dó, né, tal, e assim, né? Então, eu acho que eu me considero uma pessoa de sucesso, exatamente porque eu não estouro com ninguém. Às vezes eu ouço os maiores descalabros na minha cara, assim, né? Agora há pouco mesmo eu estava pensando aqui, né? Como que eu tenho que ter muita paciência, porque alguém veio aqui se aconselhar comigo, ficou 1h30 na minha frente, falei, então vamos fazer a matrícula? Ai, não, professora, meu filho está meio enjoado das senhoras, então a gente vai fazer a aula de redação no outro curso, depois de 1h30 conversando comigo. Agora eu recebi uma mensagem, professora, ele pode voltar? Por quê? O que aconteceu lá no outro? Ai, não, ele até hoje não fez nenhuma redação, a professora não percebeu ainda, já está na 5ª aula, e a senhora fica no pé do aluno, o aluno tem que fazer, tem que passar limpo, tem que ir na aula de sábado. Eu falei, pois é, inclusive estou aqui dando aula hoje. Pode voltar sim. Se eu fosse uma destemperada, eu falava, não quero, você vai saber, pode cair, né? Mas eu falava, não, tudo bem, venha. Aí eu tava no carro ouvindo essa aula. Aí... Pode ligar para a Rafaela. Pode ligar. Falei, pode ligar para o João também. Pode. Inclusive, Gabi, você ligou para o Felipe Antônio? Mandei mensagem, não respondeu, liguei, não atendeu. E não está online, né? Não. Deixa estar. Deixa estar. Suzana, como é que é? Eu não vi a minha camiseta ainda. Semana que vem eu vou vir. Na outra semana eu vou vir com a camiseta. Ele está online aqui. Acabei de ver, tá? Viu? A minha camiseta, italiana, escorpiana e temperamental. Não, Flamengo, eu? Deus me livre, Flamengo. Flamengo e Corinthians, Deus me livre. Vocês estão doidos. Vai, já foi o intervalo, tá, gente? Não sei se vocês entendem, esse aqui é o nosso intervalo, tá? Sim. Então, ó, Yane, contém e contém, tá? Contém e contém. Ótimo. Aos que usufruírem de saber, cabe usufruírem, ó, usufruírem. Ele é tônico? Sim, porque não é usufruírem, não é usufruírem, é usufruírem. É a sílaba que a gente espicharia, né? Se a gente fosse falar, gritar a palavra. Usufruírem. Então, ele é tônico, ele está sozinho na sílaba, ele é acentuado. Vocês estão entendendo que cada palavra tem sua própria regra, gente? Hã? Por exemplo, nenhum dos benefícios tem acento ou não? Por quê? Ó, não, propa, ó, benefícios. Ele, na verdade, benefícios. Paroxítona, você estava certa. Você estava certa. Paroxítona terminada com ditongo crescente. Mas porque se fosse singular, atenção, se fosse singular seria benefício, né? Benefício, isso mesmo. E funcionário também tem acento, pela mesma razão. Funcionário é paroxítona terminada em ditongo crescente, tem acento. 6. Eles veem, não. Tinha esse acento antigamente. Não. Eu coloco na redação qual? Mas verde ou verde? Quando, por exemplo, a palavra voo, essas palavras que tinham duplo O, duplo E, elas tinham acento. Agora não tem mais. Mas se colocar aqui Agora, se fosse o verbo ver, ele vê. Tem acento ou não? Tem. Por quê? Ela não é oxítona, ela é monossílaba tônica.
Monossílaba tônica. Ó, é que na verdade é o seguinte, quantas regras a gente tem ainda além dessas 3 que eu estou colocando? Tem várias. Só que veja, no que vocês erram na redação? Então não me adianta vir aqui numa aula e eu pegar todas as regras, sendo que vocês nem tocam nela. Entende? Então, o que eu pego? Eu pego aquilo que vocês realmente erram. E aquilo que eventualmente aparece na redação e que está errado, aí a gente arruma pontualmente. Mas isso que está aqui é aquilo que vocês erram demais. E não dá para vocês continuarem errando. Tá bem? Não tem acento, porque é sílaba dobrada. No e, no e e no o não tem mais esse acento. Você me mostra, eu te cobrei isso? Não. Tá, tudo bem, depois você me mostra, tá? Por exemplo, ó, contemporâneo tem acento? Contemporâneo tem acento. Mas e contemporaneidade? Não, porque é paroxítona terminada com E. Paroxítona terminada com E não acentua. Tudo bem? A cidadania só pode ser democrática. Onde que tem acento aí? Democrática. Toda proparoxítona. E democracia? Não, por quê? Porque ela é paroxítona terminada com A. Paroxítona terminada com A não acentua. Fala, Pedrinho. É que às vezes dá um nó na cabeça da gente, né? Tem que fazer conta, tem que fazer matemática. O Ministério do Trabalho deve fiscalizar esse tipo de situação. Ministério, por quê? Ministério, paroxítona, terminada em ditongo crescente. 9. Instituído na década passada, o direito foi tirado do cidadão. Instituído. Ele é tônico, ele está sozinho na sílaba, ele tem acento, tá? Instituído. Por que a palavra década tem acento? Toda proparoxítona é acentuada. Na era industrial, nenhuma indústria contrata. Indústria tem acento? Sim. Por quê? Paroxítona, terminada em ditongo crescente. E na era industrial? Não, porque ela é oxítona. Oxítona, a gente só acentua se terminar com A, com E, com O, ou nessa situação aqui de baixo. Tudo bem? Tá, só um pouquinho, tá? Se alguém tá com a cabeça doendo, é bem aqui assim que tá doendo, ó, né? É a parte lógica, tá, pessoal? Se fosse aula de redação que a gente pensa em raciocínio, argumento, aí é aqui assim que dói. Ai, que dor de cabeça. Agora aqui sempre que for coisa matemática, sempre que for coisa lógica, é aqui, desse lado que dói a nossa cabeça, tá? Dá uma leve dorzinha, assim. Que a gente começa a pensar. No intuito de melhorar o exercício fisicamente falando, é intuito ou intuito? É intuito, né? Então, não se fosse intuito, teria acento. Mas é é um ditongo, tá? É paroxítona terminada em O. Tem acento em paroxítona terminada em O? Tem que pensar naquela matriz, tá? Tem acento em paroxítona terminada com O? Não. Tem acento em oxítona, mas paroxítona não. E exercício, tem acento? Sim. Por quê? Paroxítona, terminada em ditongo crescente. Tá certo o acento em fisicamente? Mas física não tem acento?
Ó, física. Física tem acento, então fisicamente também tem. Não? Por quê? Ah, então vamos lá. É fisicamente. Fisicamente, paroxítona, terminada em E, não acentua. E só teríamos acento 1, 2, 3, até aqui. Daqui para lá, não tem acento em nenhuma palavra da nossa língua. Tudo bem? Não acredito, Su, que você tem dúvida de vez em quando. Tem, de vez em quando, fazer conta. Dia que estiver muito cansada. Falando, tem acento? Não, porque ela é paroxítona terminada com O. Tá bem? Ai, gente, eu fico tão feliz quando o aluno aprende, vocês não têm noção. Tomara que vocês estejam aprendendo, né? 12, estão aprendendo? O que vocês acham? Então, Bianca? Não, Bianca? Você está tão desanimada, Bianca? Te dei até um chocolate para você ficar animada. Comeu chocolate? Eu tô tão desanimada. Não. Mas eu comi o seu chocolate. Aliás, hoje eu vou comer o último. Mas é que ela estava aqui quinta-feira, coitadinha, à noite, só ela. Entendeu? As modalidades mais flexíveis, por que flexíveis têm acento? É uma paroxítona terminada de... E flexível tem acento? Tem, por quê? Paroxítona terminada com EL, tá? Só não teria se terminasse com A, E e O. Indivíduo tem acento? Indivíduo tem acento ou não? Indivíduo, paroxítona terminada em ditongo crescente. Ó, o U vale meio e o O vale 1. E adotar tem acento? Por que não? Ah, Yane, que bonito! Yane, e aí, você já está enturmada com os meninos? Ainda não? Não, mas assim, está acostumada com a turma já? Eu prefiro dar aula para eles do que dar aula para adultos, sabia? Turma de adulto, os adultos são chatos, caramba. Entendeu? Não é que os adultos estão com peso nas costas, né? Eles também estão, mas é um peso diferente. Adotar o deles, você acha que o deles é mais leve? Ai, mas e a idade deles? Tá? Pensa bem. Adotar oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona terminada com AR, acentua? Não, não acentua. 13, há uma exigência paroxítona terminada com ditongo crescente. Em apenas, por que não tem acento? É P, né? Apenas. Paroxítona terminada com AS. E se fosse oxítona? Acentuaria. Acentuaria. Os direitos em países longínquos. Caiu trema, mas o gin tem sim. Por quê? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Tá? Paroxítona terminada em ditongo. Ó, o U é meio, o O é 1. Conscientize tem acento ou não? Conscientize, paroxítona terminada em E, tem acento? Então aqui está certo, né? E aqui então está errado, porque não é conscientize, é conscientize. Então esse aqui está errado, ó. E consciência, tá certo? Sim. Por quê? Paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, para vocês, olhem para a Su, por favor, João Antônio, todo mundo.
Para todos vocês. Amor, como é seu nome que eu ainda não sei? Anthony. Agora eu não vou esquecer nunca mais. Durante uns 8 anos. Depois... Tá? E vocês não podem ficar chateados daqui 15 anos, quando eu encontrar vocês no lugar, eu falo assim, desculpa, como é seu nome mesmo? Eu prefiro do que ficar fazendo de conta que eu lembro o nome da pessoa, entendeu? Eu acho muito deselegante. Isso. Tem uma aluna que hoje, inclusive, eu vou mandar uma mensagenzinha para ela, porque ela falou assim para mim que ela, todas as datas comemorativas, ia continuar me mandando mensagem. E já passou Natal, passou Ano Novo, passou meu aniversário, novembro, Natal, Ano Novo, agora está chegando a Páscoa, né? Então eu vou falar para ela hoje, ó, na semana que vem eu vou esperar o seu desejo para mim de Feliz Páscoa, tá bom? Porque Natal passou incólume, Ano Novo, meu aniversário, né? E eu já comecei a escolher meu presente dos professores, tá bom, pessoal? Tá. Ó, eu tô sem nenhuma pulseirinha, olha que dó, gente. Tem uma lojinha, não sei o nome dela, acho que é Swarovski, que fica bem ali, ó. Hã? Isso. Ó, esse foi nosso segundo intervalo, tá? Vamos lá. Por que tá aqui intenção e intenção? Ah, é mais do que acentuação. Essa aqui é aquela intenção de vontade. A outra é a intenção lá da física, né? De tenso, não tenso, é outra coisa. Então, quando vocês trocam S pelo C, vocês estão usando palavras diferentes. Traz significa o quê? Beck é assim que escreve no inglês? E esse aqui? De trazer. De trazer. Tá? É instalação ou instalação? Instalação. Instalação. O que está escrito aqui na primeira palavra? Hã? Todo mundo junto. O que está escrito? Distante. Paroxítona ou oxítona? Paroxítona, terminada em E, tem acento? E aqui está escrito o quê? Distância. Paroxítona, terminada em ditongo crescente, tem acento? Sim. Sim. Distancia. Não. Paroxítona, terminada em A, tem acento? Isso está claro para vocês? Sim. Substância. Tem ou não? Paroxítona, terminada em ditongo crescente. Substantivo tem acento? Paroxítona, terminada em O, tem acento? Não. Gostaram daquele esqueminha, gente? Sim. A, E, O. Se for oxítona? Sim. Se for paroxítona? Não. Tá bom? Passa o final de semana pensando nisso. Se for aquela matriz, acentua se for oxítona. Não acentua se for... Quem? Mas aí eu já vi para ele ligar. Ah, tá. Foi. É só para eu. Para nossa classe, só eu. Ou tem um. Só. O en e o ens. Por exemplo, aqui, ó. Se eu falar assim, além é oxítona, termina com em, tem mais que uma sílaba, então acentua. Tudo bem? Da paroxítona. Tipo. Fala a palavra. Pensa. Do quê? Ah, longínquo. Então, ó, é longínquo. O U é semivogal, o O é vogal inteira. Ele é paroxítona, então é paroxítona terminada com ditongo crescente. Acentua. Que é muito longe. É uma cidade longínqua, muito longe. Distante.
tá? Distante. Hã? Longevo? Não, longevo é alguém que vai ter muita idade. Foi uma palavra bastante usada no Enem passado por conta do envelhecimento da população. Longevo. Longevo tem acento? Não, porque é paroxítona terminada com O. Então, não acentua. Lembrou? Em qualquer momento que dá aula, porque agora eu realmente vou dar um intervalo para vocês irem ao banheiro, beber água, tomar café, só mais uma pergunta. E aí nós vamos voltar com a questão da crase, pois não? Aquífero, boa pergunta. Aquífero. Ah, mas aquífero é proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada. Tá? Mas se terminar com I, ela for sozinha na sílaba, for tônica, tem acento. Tá? Lugar que foi eloquência. Paroxítona terminada com ditom crescente, acentua. E eloquente? E eloquente? Não. Paroxítona terminada em E não acentua. Nós podemos ficar aqui até meia-noite, a regra não vai mudar. Vai ser aquela matrizinha. Entendeu? Guardou aquela matriz, não tem erro. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos para a gente ir ao banheiro, levantar um pouco, tal. Qual? Em pé mesmo. É muito tranquilo. A cerca é igual sobre. E a cerca é como se fosse o muro. O muro. Tá? A cerca caiu com a tempestade. Entendeu? Eu vou construir uma cerca entre o meu quintal e o quintal do vizinho. A cerca. Agora, tudo junto significa sobre, a respeito. Tá? Então, na redação de vocês vão usar qual? Isso aqui, ó. A não ser que tem que falar sobre muro, vizinhança, tal. Né? Agora, vamos para o intervalo. Explicou essa regra. Então, assim, ó, quando eu era criança, como que eu decorei isso? Eu vou falar para você, Suzaninha, na terceira série do primário. Eu decorei assim, ó, é vogal, é vogal, é vogal. Tudo bem? Agora, quando é mal assim, oposto de bem, eu fiz uma coisa visual. O L parece muito com o E. Não, mas vem cá. Se esse foi o caminho que me fez aprender, entendeu? Foi o caminho que eu encontrei. Então, hoje em dia, se eu estou com dúvida, eu troco um pelo outro, eu já descubro se está certo ou está errado, né? Entendeu? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, o menino é bom. Se eu quiser falar ele não é bom, ele é mal com U. Por quê? Vogal, vogal, vogal. Tudo bem? Entenderam? Assim que eu faço, tá? Ele não está bem de saúde. Ele está mal. Entendi. Eu entendi agora. Entendeu? Aí eu vou colocar para ele. Achei que era mais, ele não com esse, ele confundo quando dá mal com L e mal com U. Então, com L vai ser o antônimo de bem. Tá? Ok, beleza. Vamos para o intervalo, vamos levantar, gente? Vamos? Olha, outra coisa que vocês erram muito na redação, em termos de acentuação, é o acento denotativo de crase. Então, olha, primeira coisa que a gente tem que lembrar de crase, não é você que coloca crase. A crase, ela existe. Você vai colocar apenas um acento para dizer, eu sei que tem crase aí, que ela existe aí. E essa é a outra revolta que eu tenho, porque na última reforma, a Dilma, que era a nossa presidente da época, podia muito bem ter
tirado o acento, tá? Como que vai ter, de que forma, de que maneira que a gente vai fazer? Ah, me lembro que no final da aula eu quero fazer uma foto com vocês para a gente marcar essa data tão especial. Inclusive eu, né? Veja só, vocês estão sentadinhas e bonitinhas, eu aqui em pé, ó. Ela tá toda linda. Não, mas assim, de toda linda, obrigada, eu pintei o cabelo ontem. Inclusive, eu pintei o cabelo ontem. Ninguém nem percebeu que eu pintei o cabelo ontem, mas eu pintei. Então, veja, a crase, ela existe, uma fusão, tá? Entre o que e o que, tá? Então, entre uma preposição a mais um artigo a. Isso aqui vai virar uma coisa só, tá? Então, esse material que eu estou exibindo ali é um material que está na apostila de vocês, pois, na grande. Mas vocês nem precisam pegar, porque aqui eu vou passar muito rapidamente, tá? Então, eu tenho, vamos imaginar aqui, por exemplo, o verbo assistir. Eu assisto. O verbo assistir, ele é regido pela preposição a. O que significa ser regido pela preposição? Por exemplo, eu gosto de. Então, o verbo gostar é regido pela preposição de. Eu vou a algum lugar. O verbo ir, regido pela preposição a. Mas também pode ser eu vou com. Entendeu? Eu vou com. Não pode falar eu vou de. Ah, pode sim, eu vou de bicicleta. Eu vou de bicicleta. Então, veja, o verbo ir, ele é regido por 3 preposições. Depende do sentido que ele vai, né? Pode, mas se você for colocar complemento, né? Então, eu assisto a. Nossa, me deu um desespero quando foi aquele tema do cinema, que todo mundo ia usar o verbo assistir. Eu até perguntei para as professoras da época que eu conhecia, que eram da equipe. Falei, vocês vão perdoar se o aluno não colocar crase, né? Não, o MEC determinou, aliás, eles fizeram uma portaria dizendo, ó, lembrem que o verbo assistir é regido pela preposição a, de tal forma que tem que ter crase se na frente tiver uma palavra feminina. Tá bem? Essa é a regra da crase, inclusive. Então, eu assisto a mais a novela. Novela é um substantivo feminino. Ele vai estar acompanhado do artigo feminino, preposição a, mais artigo a, e que nós teremos? Acraseado. Veja, eu posso não colocar o acento, que a crase já existiu de qualquer forma. Vocês já entenderam isso? Você tem que colocar o acento e vai dizer assim, ah, eu sei que tem a crase. Entenderam a situação? Então tá bom. Ele obedece a alguém. Sabia que o verbo obedecer também é regido pela preposição a? Eu obedeço a meu pai. Não é eu obedeço o meu pai. Né? A gente não fala assim, mas na hora de escrever tem que escrever, tá? Ele obedece a quem? A professora. Tem crase ou não? Tem. Porque eu junto esse a preposição mais o a artigo. Atenção, porque como que eu vou classificar sintaticamente isso daqui? Como tem uma preposição a, isso vai ser chamado de objeto indireto. Como tem uma preposição a, isso aqui vai ser chamado de objeto indireto. Por isso que a gente fala, né? Você só vai colocar crase no objeto indireto, tá? Tudo bem, pessoal? Ó, ok? Vou escrever de novo, só para vocês prestarem atenção. Assisto a. Então, eu já sei que esse é um verbo transitivo indireto, porque ele requer a preposiçãozinha a. A novela. Então, como que a gente vai classificar a novela? Objeto indireto. Tudo bem? Eu dei o presente à professora. Uma pulseirinha da Swarovski, foi uma coisinha simples, demonstrando parte do meu amor por ela. Sujeito, verbo transitivo direto e indireto. Posso pôr vírgula aqui?
Vírgula aqui. Não, por que não? Não se separa o sujeito do verbo. Posso pôr vírgula aqui? Não. Por quê? Posso pôr vírgula aqui? E não posso separar o objeto direto do objeto indireto. Levaram um susto. Né? Bem feito. Comigo sempre vai virar. Como é que é? Foco, sufoca, sufoca. Como exceção, nós vamos colocar crase na frente do pronome masculino aqueles. Porque aí, veja, não é mais uma questão, é uma palavra feminina ou não é uma palavra feminina? Nós teríamos o quê? Quem obedece, obedece a. Aí tem mais o a da palavra aqueles, aquilo, aquela. Esse a mais esse a vai ensejar o acento de crase. No mais, você só vai colocar crase na frente de palavras femininas. Tá? No mais, além disso, eu quero dizer. Para encerrar o assunto, toda palavra feminina. Se for objeto indireto, né? Por objeto indireto. Outra regra, nos adjuntos adverbiais. Mas notem que todos eles são adjuntos adverbiais, mas todos eles têm palavras, noite é uma palavra feminina? Noite? Claro que sim. Vocês não falam, noite está linda. Vocês falam, a noite está linda. As estrelas brilham, né? E a palavra vezes é masculina ou feminina? Feminina. E a palavra véspera? Espera. Procura. Beira. Tarde. Então, esses adjuntos adverbiais compostos por palavras femininas, eles receberão crase, tá? O que é a crase? A mais a. Na noite em que eu te conheci, na noite, tá vendo, adjunto adverbial. O que eu tenho aqui? Em mais a. Aqui eu tenho preposição a mais artigo a. Aqui eu tenho preposição em mais artigo a. Mas tudo isso aí forma um adjunto adverbial. Quando que você virá na minha casa? À noite. Tudo bem? Quando você vai cortar o cabelo? Às vésperas da prova. Tá? Às vésperas é adjunto adverbial, tem crase. Eu estou aqui à espera de um milagre. À espera, adjunto adverbial, tem crase. Tudo bem, pessoal? Sim, querida professora? Sim, querida professora. Em indicação de horas, também. Veja, é proibido colocar crase na frente de numeral. Que hora que você vai estar na escola? Eu vou estar na escola a partir das 13 horas, das 14, no caso, né? Eu sempre chego aqui 14 horas. A partir das 14 horas. Não tem crase, porque aqui eu tenho um verbo. Tudo bem? Agora, se eu falar assim, eu estarei na escola às 14 horas, aí tem, por quê? Por causa da palavra horas. Vocês entenderam, então, que não tem crase na frente de numeral. Nem de numeral, nem de verbo, nem nada disso. Perde ponto. A competência 1 que a gente... É bom se colocar no S, né? Sim, porque tem que concordar, porque é horas. Entendeu? Como aqui está no plural, aqui também tem que estar no plural. Ok? Tudo bem? A 1 hora. Não, como... Sempre que tiver horas... Tá? Agora, se eu falar a 1 hora, a 1 hora. Tá bem? Exatamente. Por causa do plural e singular, tá? Por conta... Não, porque daí... Opa, não. Não, tem que ter também, por causa de hora. Mas aí não tem o S. Ele perguntou sobre o S. Tá? Nas expressões em que está implícita a palavra moda, eu escrevi a moda Machado de Assis. Tá bem?
De vez em quando eu vejo escrito errado em restaurante, que eles colocam lá, ó, frango a passarinho. Não tem essa crase, tá? Ela tá errada, porque não é a moda passarinho. Moda teria que ter um nome próprio na frente. Por exemplo, sexta-feira da semana que vem, que é sexta-feira santa, eu faço um bacalhau nem chamo. E, gente, modéstia à parte, vocês perguntam para a Rubens se eu cozinho bem, a Gabriele também sabe. A Suzana Luz. Não tem crase. Sabe por quê? Ah, não. Opa, tem crase, tem crase. Tem crase, porque tem a palavra moda, tem um nome próprio. Exatamente. Ai, meu Deus. Ai, ui. Nossa, quase que eu errei. Então, veja. Tá bem? Então, se tiver implícita a palavra moda, mas vocês não usam, fiquem grilados com isso, porque vocês não vão usar isso aqui na estrutura da dissertação. Tá? Bacalhau à moda da casa. Sim, porque tem a palavra moda na frente, tá? Tem a palavra moda na frente. Então, vamos lá. O grande problema que eu entendo que vocês têm para colocar a crase é saber que a palavra anterior tem uma preposição a. Então, por exemplo, se você souber que a palavra acessível é regida pela preposição a, você não erra. Agora, se você não sabe, você erra. Então, na verdade, para mim, o que vocês teriam que estudar? Regência verbal e regência nominal. Então, por exemplo, se eu falar assim, isso aqui é acessível, vocês falariam acessível o homem? Vocês falariam como? Ao homem, isso é acessível ao homem. Então, se você está em dúvida, será que tem crase? Será que não tem? O que você faz? Você tira a palavra, por exemplo, aqui, ó, masculina, e coloca feminina, tá? Então, seria acessível a, mais a mulher, teria crase, tá? Então, assim, tem crase ou não tem crase? Eu pego e coloco a palavra masculina no lugar e eu vou descobrir se tem ou não, tá? O que aconteceu? Nada? Hã? Acessível à aluna. Tem acento ou não? É só eu fazer o quê? Trocar por ao aluno. Se eu perceber aqui, então aqui tem a preposição a, mais o artigo o, significa que aqui vai ter crase. Tudo bem? Vamos de novo, vou falar de novo. Verbo, palavra acostumado. Eu estou acostumada ele ou acostumada a ele? Acostumada a ele. Tá bem? Acostumada a ele. Significa que o acostumado é regido pela preposição a. Então, será que quem é acostumado a professora tem acento? Eu não sei se tem, não sei se não tem. Eu troco por uma palavra masculina. Se eu tiver aqui a preposição a mais o artigo o, significa que aqui vai ter acento. Eu estou adaptado ele ou adaptado a ele? A ele. Então, é regida pela preposição a. Eu aqui não sei se tem ou não tem a crase adaptado à sociedade. Deixa eu ver. Eu estou adaptado ao silêncio. Ó, tem preposição a mais artigo o. Então, aqui tem a crase. Tudo bem? É essa conta que vocês têm que fazer. Eu estou alheio à família. Eu estou alheio ele ou a ele? Então, é alheio a algo. É família? Então, é a família. Portanto, crase. É referente ele ou referente a ele? A ele. Então, é regido pela preposição a. Se aqui na frente vem um substantivo feminino, significa que vai ter crase. Tudo bem? Por que aqui não tem crase análogo a mim? Porque mim é pronome. É pronome. Pronome não vai ter artigo. Tem que tomar cuidado para não ficar no nariz de ninguém o dedo, assim.